dia. Bom dia. Tudo bem com todos? Nós resolvemos fazer essa live aqui, em cima da hora, algo que a gente pensou ontem na realidade, e nós resolvemos não esperar muito não, já colocarmos em prática, e a nossa ideia é compartilharmos aquilo que nós costumamos meditar no dia a dia, no nosso dia a dia. Para quem não sabe, eu sou o Bruno Camilo e administro a página Seguidores de Cristo, e essa aqui é minha esposa, Olá, tudo Vanessa. bem? A Vanessa gosta de cantar, gente. E aí, vocês querem ouvir ela cantando? Se vocês quiserem, mandem aí uma mensagem, um direct, que ela gosta de cantar. Então, se vocês gostarem de ouvir, manda uma mensagem aí que nós saberemos, tá bom? Enfim, nós costumamos... Alguém mandou um oi aí, legal. Emilene, Márcio. Oi, Emilene. Oi, Márcio. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com o nosso devocional a Deus. Ou seja, um momento que nós separamos para meditar, para adorar a Deus através da leitura das Escrituras Sagradas. Então, todos os dias pela manhã, eu e minha esposa costumamos ler alguns capítulos da Bíblia. 3 capítulos, para ser mais preciso. Então, nós estamos na leitura de Êxodo. Hoje nós lemos Êxodo do capítulo 8 ao capítulo 10. Então, para que vocês possam, junto conosco, absorver aquilo que nós refletimos, aquilo que nós conversamos, porque todos os dias, depois da nossa leitura, eu e minha esposa refletimos sobre aquilo que nós lemos. Então, nós analisamos aquilo que lemos, marcamos aquilo que nós achamos interessante e, consequentemente, há uma conversa, há uma reflexão e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo melhor aquilo que está escrito. Então nós resolvemos compartilhar com vocês. Inclusive fica o convite, se vocês quiserem nos acompanhar, todos os dias nós estamos lendo 3 capítulos da Bíblia por dia. Ou seja, hoje nós lemos do capítulo 8 ao capítulo 10. Amanhã nós leremos do capítulo 11 ao capítulo 13, né? Isso. Estou ruim de matemática. Amanhã nós leremos do 11 ao 13. Então, se você quiser nos acompanhar, amanhã leia também do capítulo 11 ao capítulo 13 de manhãzinha, porque por este horário nós estaremos fazendo outra live falando a respeito do capítulo 11 ao capítulo 13 de Êxodo. Mas hoje, como já expliquei, nós iremos falar do capítulo 8 ao 10. Vamos lá? Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Bom dia, Angélica. Nós fizemos algumas anotações, como de costume, daquilo que nos chamou a atenção. Eu não sei se vocês se lembram, mas no capítulo 8, a partir do capítulo 8 do livro de Êxodo, acontecem as pragas. Nós estamos naquele cenário em que Moisés... A partir do capítulo 7, a primeira praga. Moisés foi chamado ali por Deus para libertar o povo da escravidão. E Moisés, ele acaba dizendo, mas Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de palavras, incircunciso de palavras. E Deus falou, não, é você mesmo. Vai lá, chama o seu irmão vai ser como um profeta para você e você vai ser como Deus para eles. E a partir dali eles começaram a falar com Faraó. Foram até Faraó e disseram, olha, Deus manda, Deus diz que é para que você libere o povo, libere os israelitas, para que eles possam o adorá-lo. E Faraó prontamente diz que não. Só que o próprio Deus já tinha falado que Deus endureceria o coração de Faraó para que o nome de Deus fosse glorificado, para que todos vissem e essa história ficasse, perdurasse por todas as gerações,
a respeito da grandiosidade de Deus que libertou o povo do Egito, mesmo tendo Faraó, mesmo Faraó resistindo, o próprio Faraó haveria de reconhecer que Deus era fiel, Deus era maior do que qualquer um dos seus deuses. Vamos lá, teve alguma coisa que te chamou a atenção? Bom, no decorrer, quando Moisés começa a mostrar as maravilhas que Deus pode fazer, inclusive quando Arão joga a sua vara e vira em uma cobra, né? E assim os feiticeiros magos de Faraó repetem os mesmos atos, né? E assim, eu me atentei que a partir até a praga das rãs, eles repetem das mesmas formas. Mas aí as pragas que vêm em diante, eles já não conseguem mais repetir essas pragas, né? Então, me chamou a atenção essa parte, que eles não conseguem mais dar de conta de acompanhar esse poder de Deus, né? Porque eles sempre estavam ali falando, não, ele faz isso aí, mas isso aí também os meus feiticeiros, meus magos também podem fazer. Então, né? Mas chegou um momento em que ele não pôde mais fazer as mesmas maravilhas que Deus estava ali fazendo, né? Através da vida de Moisés e Arão. Então, o que acontece? Para vocês acompanharem. Então, Deus mandou Moisés falar com Faraó, para Faraó liberar o povo, para adorarem ao Deus deles, que era o Deus de Israel. E Faraó, como Deus havia endurecido o coração dele, Faraó prontamente negou. Não, ninguém vai sair daqui. Só que Deus tinha falado, olha, se Faraó, eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar vocês saírem, mas você avise a ele que eu colocarei algumas pragas, eu darei alguns sinais para mostrar para ele que eu sou o Deus de Israel, eu sou o único Deus e que ele deve me temer. Então foi quando começaram os sinais, Moisés começou a reproduzir os sinais que Deus pediu para que ele fizesse. Então o primeiro sinal foi que transformou a vara, o cajado de Arão, foi jogado no chão e se transformou em cobra. Se transformou em serpente. Porém, tinham os magos de Faraó também. E os magos fizeram a mesma coisa. Jogaram a vara deles e a vara também se transformou em serpente de cada um dos magos. Exato. Então, prontamente, Faraó imaginou, olha, isso é uma magia, como os meus magos fazem também. Porém, sempre aquilo que Moisés e Arão faziam se sobressaía. Neste caso, a serpente que era da vara de Arão e Moisés engoliu as outras serpentes. Exato. Então já demonstrava que algo maior do que era natural que os magos fizessem estava acontecendo. Mas aquilo não foi o suficiente para que Faraó acreditasse. E logo depois disso, passou a praticar, a acontecer outras pragas, outros sinais, para que Faraó entendesse que tudo aquilo que estava acontecendo era pelo poder de Deus. Mas Faraó ainda assim não acreditava. Então aconteceu depois disso a praga do sangue, depois transformou o rio em sangue. Uhum. Então foi lá, bateu o cajado, a vara também no rio, transformou em sangue, mas os magos fizeram a mesma coisa. Então o Faraó falou, olha, não me importo com isso. Os peixes morreram, a situação foi piorando e ainda assim Faraó com o coração endurecido. Porém, um detalhe nessa parte, né? Que eles fizeram aquilo naquele momento também, de transformar a água em sangue, mas o Senhor perdurou por 7 dias essa água transformada em sangue, o que eles não, mais uma vez, sobressaiu o poder de Deus, né? Não se igualou. Exatamente. E depois, eles também fizeram... Faraó não permitiu que eles saíssem, então Deus pediu para que fizesse outro sinal, avisasse, olha, se você não permitir que o povo saia, Deus vai trazer uma peste de rãs.
E Faraó continuou na mesma posição. Lembrando, Deus que havia endurecido o coração de Faraó. Sim. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo foi exatamente como Deus quis. Deus planejou aquilo. Deus estava no controle daquilo. E inclusive o povo de Israel sofreu por conta disso no princípio. Porque quando Moisés pediu para deixar o povo sair pela primeira vez, Faraó disse assim: olha, o povo está com muito tempo ocioso. O povo está muito à toa. Eles estão trabalhando pouco. É por isso que eles têm tempo para ficar pensando nessas besteiras. E o que Faraó fez? Olha, aumenta o trabalho deles. E se eles não cumprirem com o seu trabalho, açoitem eles, chicoteiem, castiguem eles. Então o povo de Israel no princípio sofreu. E a minha esposa vai auxiliar nossa filha. Nossa filha está tendo aula ali no quarto e encerrou o período da aula aqui no momento. Aí ela foi lá dar um auxílio. Então, continuando. Então, Faraó pediu para que aumentasse o trabalho deles, do povo de Israel. Então eles sofreram mais. Quando Moisés falou assim: olha, Deus pediu para que eu falasse com Faraó, porque Faraó vai libertar vocês. Moisés falou isso para o povo de Deus. E o povo acreditou, se alegrou. Mas quando Moisés foi lá falar com Faraó, o resultado não foi bom. Porque a princípio o que Faraó fez foi piorar a situação deles. Faraó fez com que o trabalho que eles tinham fosse agravado. Eles trabalhavam mais e como não conseguiam fazer aquilo que Faraó tinha estipulado, eles eram castigados, eles eram açoitados. Então por isso o povo sofreu mais. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes até o sofrimento que acontece faz parte também do propósito de Deus. Nós podemos não entender, mas aquilo que é motivo do sofrimento, como foi motivo do sofrimento ali do povo de Deus naquele instante, pode estar acontecendo conosco também alguma situação de sofrimento que nós não entendemos. Mas devemos confiar que Deus está no controle de tudo. Pode ser que depois desse sofrimento vão vir coisas boas, até mesmo porque a própria palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então, ainda que eu esteja sofrendo, esteja numa dificuldade, uma certeza nós temos: isso irá passar, porque as situações dessa vida não são eternas, são passageiras. Mas vamos voltar para o texto, que meu foco é voltar para o texto e não conjecturar nada, pelo amor de Deus. Enfim, aí depois Deus mandou a praga das rãs, né? Eu só achei importante abrir esse parênteses, porque muitas vezes a gente pensa que as situações difíceis que nós passamos, parece que Deus perdeu o controle, Deus perdeu a mão, Deus não está mais comigo. E não é assim. Deus estava com o povo e tinha este plano de libertar o povo. Mas naquele primeiro momento, o povo acabou até sofrendo um pouco mais, porque Faraó ficou nervoso, achando que eles estavam ociosos, e deu mais trabalho para eles, e açoitaram e etc. Né? Enfim, depois teve a outra praga, a praga da rã. E ainda assim, Faraó continuou com a mesma posição: não vão sair. Vamos ver o que mais aqui. E uma coisa me chamou a atenção. Depois eu até queria conversar com a minha esposa. Eu gosto muito de refletir, de saber o que está na cabeça de outra pessoa, porque isso nos faz crescer. É como se fosse uma tempestade de ideias. Então eu tive uma ideia, eu pensei a respeito de uma parte do texto, eu tive um pensamento. Mas quando eu converso com outra pessoa, eu percebo que ela teve um pensamento diferente. A percepção dela foi diferente. E eu começo a refletir e falar: nossa, é verdade, faz sentido, eu não tinha percebido isso. Isso contribui para que nós venhamos refletir e ter uma interpretação mais correta, até mesmo do texto. Então, uma coisa me chamou a atenção. Todas essas pragas tinham vindo. Voltei, pessoal.
essas pragas tinham vindo e Faraó, com o coração endurecido, não deixava o povo sair, mas a situação de Faraó ia se agravando. Primeiramente, os peixes morreram, o rio se tornou em sangue, os peixes morreram. Por 7 dias ficou nessa situação. Depois vieram as rãs. Com licença. Peste de rãs que tomaram toda a cidade, invadiram o palácio de Faraó e todas as casas das pessoas, dos egípcios. Então, e Faraó com tudo aquilo foi aumentando a sua raiva. A palavra diz que o coração de Faraó se agravou, ou seja, piorou. Se era endurecido, cada vez que acontecia uma coisa dessa, piorava o coração de Faraó. Aí que endurecia mais ainda o coração dele, pela revolta, pela raiva, imagino eu, naturalmente. E uma coisa me chamou a atenção. Faraó era todo poderoso. Naquele instante, o Egito era a principal nação, a principal potência que existia. Talvez, entendo eu que por isso, que foi através dessa nação que era a maior ou a mais potente ali do mundo da época, foi que Deus escolheu essa situação, Deus escolheu Faraó para que através dele a glória de Deus fosse manifestada. Porque Faraó era considerado um Deus aqui na terra. Então, não havia uma maneira maior de Deus demonstrar a sua glória, senão através de Faraó, demonstrando que os homens não são nada perto de Deus, e que os outros deuses também não são nada, que existe somente um Deus que realmente é poderoso, que pode todas as coisas, e era e é o Deus de Israel. E uma coisa me chamou a atenção, nesse cenário todo que o Faraó estava sofrendo, todas aquelas pragas, tudo de ruim acontecendo, vindo de um hebreu, vindo de um povo que era seu escravo, vindo de uma pessoa que era representante dos seus escravos, porque os israelitas, os hebreus, eram como escravos para Faraó, para os egípcios. Então imagina a situação, um escravo chegou para o rei, para o Deus deles, que era Faraó, e disse assim, olha, deixa o meu povo sair, porque Deus está dizendo que se você não deixar o povo sair, vão vir muitas pestes, vão vir muitas coisas sobre o seu povo, sobre a sua nação e sobre você também. Então ele recebeu uma ameaça, a realidade é essa, Faraó recebeu uma ameaça, e ainda assim, ele endureceu o coração, não deixava o povo sair. Mas o que eu acho curioso em tudo isso? Ele era a principal autoridade que tinha na terra. E ele foi ameaçado. Qual que era uma reação que eu considero a mais natural de acontecer? Olha, manda matar esse cara aqui. Mata esses dois, Moisés e Arão. Mata esses dois que eles estão de brincadeira comigo. Além de me ameaçar, as coisas que eles falam realmente acabam acontecendo e prejudicando o nosso povo, prejudicando a nossa nação, as nossas riquezas e o nosso povo. E aí eu comecei a imaginar qual seria o motivo pelo qual o Faraó não mandou matar Moisés, não mandou matar Arão, sendo que esse contexto existia. Aí é uma coisa que eu gostaria de ouvir a opinião da minha esposa, quero ouvir também a opinião de vocês, pode mandar mensagem no direct aí, se você tiver alguma reflexão, alguma ideia a respeito desse assunto. Talvez a gente não vai descobrir a plena verdade, porque a Bíblia não vai explicar isso. Talvez nós poderemos ter apoio em livros históricos a respeito desse assunto. Mas nós queremos focar só nas Escrituras. E ainda que nós possamos não enxergar a plena verdade, mas sim somente imaginar o que pode estar acontecendo, isso é bom, isso é importante, exercita a nossa mente, muitas vezes faz nós descobrirmos outras coisas, nós entendermos como Deus trabalha com as pessoas, como Deus atua em relação às pessoas. Porque uma coisa fica clara, Deus endurece os corações.
Muitas vezes nós pensamos que coisas acontecem porque, né, ou Deus que perdeu o controle, ou então porque aquela pessoa é ruim, é má mesmo. Sim, mas quem gerou, quem formou aquela pessoa? As características de uma pessoa, quem que deu para ela? A personalidade. Você conhece alguém que escolheu a sua personalidade? Escolheu as suas características? Escolheu as suas qualidades e os seus defeitos? Escolheu a sua nacionalidade? Será que foi Faraó que escolheu que ele nasceria egípcio? Será que foi? Não! Nós não temos esse poder. E a partir daí nós já conseguimos enxergar que existe um Deus soberano, que escolhe, que controla, que determina. A escolha dele. Foi ele que escolheu em qual família eu iria nascer. Foi ele que escolheu a cor da minha pele. Não fui eu que escolhi. Foi ele que escolheu a nação que eu nasci. Foi ele que escolheu que eu fosse brasileiro. E por aí vai. Por isso eu acho muito interessante nós refletirmos. Porque através da reflexão nós conseguimos algumas respostas. Que sem esse exercício da reflexão, nós simplesmente passamos batidos. Não nos preocupamos. Então, o que você acha, amor? Em relação ao faraó. Por que começaram as primeiras pragas? Faraó já estava sendo atingido e ainda assim ele não deu uma ordem para acabar com Moisés e com Arão. Qual que é a sua visão em relação a isso aí? A minha visão em relação a isso, eu acredito que por Deus ter escolhido os dois para fazer tais missão, ele, assim como ele endureceu o coração de Faraó, ele também fez com que passasse pela sua mente em acabar com a vida dos dois, né? Então eu acredito que é mais uma obra de Deus também, trabalhando, assim como ele endureceu o coração, também Deus não permitiu que passasse isso pela cabeça deles, tamanho né? mal, né? Exatamente. O que eu estava pensando... Porque temor a Deus ele não tinha realmente, porque ele desafiava. Temor a Deus, a gente vê que não, porque se ele tivesse temor a Deus, ele teria cedido, falar, não, por medo, por temor, né? Ele teria cedido. Então, penso que seja dessa forma. Mas será que ele não tinha um pouquinho de medo? Aquela pulga atrás da orelha? Porque, tudo bem, os magos fizeram as mesmas coisas. Os magos também transformaram o cajado em serpente, os magos transformaram o rio em sangue, os magos também trouxeram uma peste de rãs para a nação. Mas sempre o sinal que vinha através de Moisés e Arão sobressaía um pouco. Sim. Então, será que, no fundo, Faraó não tinha um pouquinho de pé atrás? Vai que realmente eles são de Deus mesmo, vai que tudo isso é de um Deus maior do que os meus, e se eu fizer alguma coisa contra eles, isso pode vir me prejudicar, isso pode trazer ainda mais consequências. Será que ele tinha esse medo? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu penso assim, que ele mais queria mostrar que ele é poderoso e não queria baixar a guarda e também não rebaixar os seus deuses também, né? Porque eu acho que ficou meio que uma disputa de poder, de deuses, de... Ele mostrando que também tem poder, que os seus representantes também tinham poder. Sim, mas o que me intriga é, por que não mandou matar Moisés? Naquele instante, resolveu o problema ali no começo. Por que ele não fez isso? Eu acredito que ele quis mesmo aceitar como se fosse um desafio para ele mesmo, de uma disputa de poder mesmo, de provar que ele era um soberano ali. Eu acho que ele não iria... Poxa, veio ali uma ameaça ali pro faraó, o grande faraó, um semideus, né? E ali já ia acabar com aquilo naquele momento. Então eu acho que ele quis também mostrar que ele tem tanto poder quanto esse Deus que veio desafiar ele, porque ele foi desafiado. Sim. Né? E você, por que você acha que Faraó não resolveu matar Moisés e Arão logo no começo das pragas? Se você tiver alguma opinião, algum estudo, alguma coisa relacionada e quiser compartilhar com a gente, mande aí no nosso direct ou comenta depois, eu vou ver se eu disponibilizo essa live ali no feed e podem participar conosco. Mas enfim, vamos seguir. E é interessante que ele trouxe todas essas pestes e até a peste das rãs.
os magos reproduziam o que Arão e Moisés faziam. Sim. Mas a partir dos piolhos que vieram, Deus enviou também através dos dois uma praga de piolhos. Toda a terra foi tomada por piolhos, os homens, os animais, enfim, todos. E pela primeira vez os próprios magos reconheceram: olha, isso que eles fizeram é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Porque ninguém pode fazer isso se não for o dedo de Deus. E ainda assim, Faraó não reconheceu. Faraó não retrocedeu. Faraó endureceu ainda mais o seu coração. A princípio ele dizia para Moisés: olha, vai lá, me perdoa, eu realmente pequei, e pede para o seu Deus tirar essa praga, que eu vou permitir que vocês adorem ao Deus de vocês. Só que Moisés clamava, orava, pedia para Deus tirar aquela praga, e Deus fazia conforme o que Moisés havia falado, e por sua vez o faraó não cumpria com a sua palavra, né? O que dá a entender na leitura é que cada vez que acontecia uma praga, o coração dele se endurecia mais, e com essa atitude dele, ele estava meio que tipo falando: que Deus mais tonto, né? Que eu peço para Moisés e Arão orar, ele vai, livra e tá tudo certo. Então eu vou fazendo ele assim. Pensava que estava enganando Deus? Eu acho que sim, porque ele não tinha o temor, não reconhecia a grandeza de Deus de certa maneira. Ele só foi ver mesmo quando ele foi tocado na ferida, mas lá na frente, né? Sim. Aí depois disso vieram as moscas, né? A praga das moscas. Só que o povo de Israel não era atingido. Então veio aquela praga, vieram aquelas moscas para todo ali o reinado do faraó, para todas as casas dos egípcios, mas para a região, para a localidade onde ficavam os israelitas, não, a praga não chegava. Ou seja, neste momento já havia uma separação entre o povo de Deus e os egípcios. O próprio Deus fez essa separação, demonstrando que realmente o povo de Israel, os hebreus, estavam sendo separados. Deus não estava castigando eles, porque realmente aquilo que Moisés e Arão tinham falado para Faraó era verdade. Essa era mais uma evidência de que Arão e Moisés estavam falando a verdade. Olha, é para deixar o nosso povo sair, senão a praga vai vir. E vinham as pragas, e Faraó podia muito bem pensar: olha, mas a praga está pegando eles mesmos. Então, isso é uma mentira. Ele está fazendo uma magia, está fazendo qualquer coisa aqui e está falando que é de Deus. Mas possivelmente nem é Deus, porque o próprio povo é afetado, o próprio povo dele. Porém, Deus fez separação. Não foi assim que aconteceu. Os israelitas, os hebreus, não sofriam com estas pestes. As pestes não chegavam neles. Então imagina uma peste tomando uma nação. Só que só uma cidade, imagine toda a nação está infestada de moscas, de gafanhotos, de sapos, de rãs. Enxame por todo lugar, aquela multidão de insetos, em cada um no seu tempo, é claro. Mas numa só cidade, ou num só bairro, vamos imaginar assim, somente nele não tinha. Imagine uma nuvem de mosca por toda a região, mas tem uma região ali, uma circunferência que a nuvem de mosca não atingia, tinha um buraco no céu. Então ficava evidente que o povo de Israel, os hebreus, realmente eram aquele povo daquele Deus, do Deus que estavam trazendo todas essas pragas e fazendo todas essas maravilhas. Então foi mais uma evidência de que era o Deus deles, o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos dos egípcios, que estava fazendo tudo aquilo, porque eles eram poupados. Então, se eram poupados, é porque esse Deus que estava trazendo todas essas consequências era com eles. E depois disso, teve a peste
do gado, né? Isso. Gado, os animais foram mortos, depois vieram sarna sobre os animais, sobre os homens também, de certa forma que até os magos foram atingidos por essas sarnas. Aí depois vieram a peste da saraiva, né? Choveu pedra e teve fogo, e todas as pessoas que permaneceram expostos a essa chuva de pedras e aos trovões e ao fogo que começou a consumir toda a terra, todas as pessoas que não se protegeram, que não acreditaram que aquilo ia acontecer, morreram. E ainda assim, Deus endurecia o coração de Faraó. Cada uma dessas pragas que vinham, Faraó, numa atitude de desespero, pedia para Moisés e Arão para clamarem a Deus para cessarem aquela praga, mas quando cessava a praga, Faraó endurecia o seu coração e não correspondia com a promessa que ele tinha feito de liberar o povo. Mas com a praga do gafanhoto, pela primeira vez, Faraó falou, não, tá bom, vocês podem adorar, mas quem que vai adorar? Só vocês vão, né? Aí foi quando Moisés disse, não, são todos, nós, as crianças, as mulheres, os animais, todos que fazem parte, que são nossos, irão conosco adorar o nosso Deus. E aí Faraó travava de novo o coração e falava, não, então ninguém vai. Mas você viu que ele começou a querer negociar, né? Já melhorou um pouco, né? Porque começou a haver fome, porque os gafanhotos consumiram todos os mantimentos, porque os animais já tinham morrido. Uhum. Aí os alimentos, as ervas, os gafanhotos, o que tinha sobrado, os gafanhotos acabou de consumir. Então começou a haver fome, além de pessoas mortas, porque também a saraiva tinha matado muitas pessoas. Gente, Os trovões, o fogo que começou a surgir. Teve alguns egípcios que temeram a palavra do Senhor, mas outros não temeram. Então morreram seus gados e também Sim, as pessoas. aqueles que temeram, que acreditaram que realmente aquilo iria acontecer, se protegeram nas suas casas, guardaram seus animais, mas muitos desdenharam e ficaram expostos e morreram. Então morreram muitos animais, muitas pessoas, os mantimentos, os alimentos, as plantações começaram a serem destruídas, e aquilo que tinha sobrado, os gafanhotos terminaram de comer. Diante de tudo isso, a gente não tem como a gente não imaginar as cenas, né? Quando a gente lê aqui a respeito, né, do rio sendo transformado em sangue, se imagina no cheiro, as rãs depois que morreram todas, né? No texto até fala que cheirava a terra mal. Você fica imaginando essa situação. Era um caos. Era um cenário apocalíptico. Nossa, né? Esse filme aí que o pessoal... essa ideia que o pessoal tem de arrebatamento, um caos, tal... Eu acho que o pessoal relaciona com o Apocalipse. Eu acredito que o cenário que estava acontecendo ali no Egito... foi um apocalipse para os egípcios, com por certeza. tudo que estava acontecendo ali, o cenário era caótico. Nossa. Caótico. Aconteceram coisas terríveis, né? Como a gente está aí numa pandemia que é uma epidemia. Imagine a situação deles lá. Rio virou sangue, praga de rãs, piolho, praga de gafanhotos, sarna. Piolho, né? Sarna, que todo mundo não aguentava. Aí depois veio a chuva de pedras, que destruiu tudo, como nunca se viu. Depois veio, juntamente com os trovões, aí os gafanhotos comendo tudo, moscas. E então, até onde a gente parou, em seguida, depois as trevas, né? A praga das trevas, onde... era trevas mesmo, as pessoas não conseguiam se levantar do lugar, elas não conseguiam enxergavam nada. Né? Ficou tudo escuro a ponto de que... O que você está entendendo escuro? Você acha que eles foram cegos ou uma chama escura, ou as pessoas, essa questão de trevas aqui, praga de trevas, é uma questão que eles não enxergavam a escuridão em suas vistas, na questão de não enxergar, de não ver. Olha, vamos ler aqui.
capítulo 10, versículo 23. Vamos a partir do 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Ou seja, algo visível. Algo, que se apalpem, algo notório. Uma grande evidência que ninguém pode negar, todo mundo está vendo. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então imagina, tudo escuro para todo mundo. A ponto que eles não conseguiam se enxergar. É a mesma coisa que a gente estar de noite e não tem nenhuma iluminação. Então ninguém consegue se ver. Quando tem um apagão, acaba a energia, a mesma coisa. Foi esse o cenário deles por 3 dias. Só que eu acho que de uma forma 10 vezes pior, né? Porque você imagina, a pessoa não conseguia nem se mexer do lugar. Não se mexia justamente porque o que você faz no escuro? Não tem como, não tem condições. Você acaba ficando inapto a fazer nada. Né? Você pode acender uma vela para te acompanhar, mas suas ações, seu trabalho, todas as coisas, suas atividades ficam limitadíssimas. Eles Você não consegue produzir, você não consegue trabalhar. Então as pessoas ficam inutilizadas, travadas, estabilizadas na sua casa. Mas o que eu falo é que assim, a gente ainda consegue, quando tem um apagão, você ainda consegue pegar e acender uma vela, mas no caso deles, eles não era nada ao ponto deles não conseguirem nem buscar uma solução para ter um faixinho de luz. Né? Será que naquela época eles não tinham aqueles candelabros? Eu acho que mas será que eles conseguiram acender ou não? Acredito que não. Para não levantar do lugar é porque não tinha nem como, não tinha como que eles iam enxergar fazer algo. Como vai acender as chamas se eu não estou enxergando? Como que eu vou pegar a lenha? Como que eu vou fazer? Eu não sei ao certo como eles faziam na época. O processo do fogo, então era muito pior. Sim. Então houve essas trevas por 3 dias. E o interessante é que mais uma vez na região onde estava o povo de Israel não tinha trevas, tinha luz. Sim. Né? Porque então, era o povo separado, escolhido de Deus para ele. Né? E foi quando Faraó falou: não, então pode deixar eles saírem. Chamou Moisés, chamou Arão: olha, clamem ao seu Deus e vocês podem sair para adorar o seu Deus. Só deixem os animais e os gados. E Moisés disse: não, os animais, os gados, todas as pessoas, as crianças, homens e mulheres, todos irão conosco adorar o nosso Deus. E digo mais, você ainda vai nos dar especiarias, vai nos dar coisas que nós possamos nos manter e utilizar para sacrificar o nosso Deus. Você vai nos dar algumas coisas aqui. Não vai ficar uma unha. Ele fala, uma unha sequer. Nós vamos levar os gados, as ovelhas, nossos filhos, nossas filhas, as mulheres, todos. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao nosso Deus. Então, Moisés ali espremeu ainda mais. Faraó já estava começando a se amolecer, porque a situação estava terrível. Então Faraó disse: não, tá bom, vocês todos podem ir, mas deixa os animais. E Moisés, além de falar que não, falou: além disso, você vai nos dar as coisas para o nosso holocausto. Aí ele ficou bravo. Nós não temos, né? Aí foi quando, mais uma vez, ele se fechou e disse assim: olha, aí pela primeira vez que ele diz que se Moisés viesse de novo falar com ele, Moisés ou Arão, seria morto. Exato. Não vem mais. Era a última vez que Moisés e Arão veriam a face dele, porque se vissem de novo, seriam mortos. Ou seja, ali a tolerância, a paciência tinha chegado a um extremo, acho que até a racionalidade dele, porque se ele tinha um pouco de temor, se ele tinha uma pulga atrás da orelha, ali acabou, até isso ele dispensou e falou: não, eu não aguento mais. Se esse cara aparecer de novo para vir me falar de alguma praga de novo, eu mato ele. Por isso que eu te falo que ele queria medir poder. Porque ele viu que diante de tantas coisas que aconteceram, ele não, até chegar ao ápice, né, que ainda vamos ler mais lá pra frente, mas ele viu que diante de tantas maravilhas como Deus
usa até mesmo, né? Ele não tinha condições de ficar páreo, de ter uma quebra de braço ali Porque com ele Deus. era Deus, né? Ele se considerava Deus. Como Deus. Então, se eu sou Deus, quem que é esse para me desafiar? Eu Exato. vou mostrar para ele quem é mais poderoso. E ele cresceu também, né? Porque se Sem simplesmente mandar matar ele, é fácil, né? Onde é que ele Não, vai- mas eu quero mostrar que eu tenho mais poder. Então, Onde que ele ia manifestar a glória dele e também dos Se seus matasse, deuses, né? matando ali aquele que veio desafiar a ele e os seus deuses. sim, Jamais ele iria agir dessa maneira, né? verdade. E aqui ele tá mostrando que, ó, agora minha paciência com você já deu. Agora, daqui em diante, se você vir de novo com mais algo, aí já era, eu vou te matar, né? Sim. E aí no final Moisés diz, né? Bem disseste, eu nunca mais verei o seu rosto. Porque Faraó diz para ele, vai-te de mim e guarda-te, aqui no versículo 28 do capítulo 10, e guarda-te, que não mais vejam o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E Moisés diz, disseste bem, eu nunca mais verei o seu rosto. Será que ele deu Não uma tremida na barra? Disseste bem. Gente, nós agradecemos aí por esse tempo que nós estivemos juntos. Foi a primeira vez que nós fizemos uma live em conjunto. Essa ideia veio ontem à noite e a gente falou, vamos planejar? E nós acabamos falando, não vamos planejar não, porque senão a gente acaba postergando. Vamos amanhã, começar amanhã, e a gente vai ajustando. Então, foi a nossa primeira vez, a nossa primeira experiência. Amanhã, se Deus quiser, nós faremos novamente, nós vamos nos ajustando, Sim. vamos nos aperfeiçoando e fazendo uma live com cada vez mais melhor qualidade, com mais interação, com uma exposição melhor das escrituras, com boas reflexões. Então, eu faço o convite na realidade para que amanhã você, por cerca desse horário, qual horas, amor? Mais ou menos? Umas 8h30? 8h30. Uhum. Umas 8h30, se você tiver tempo hábil e também quiser, esteja conosco. Nós amanhã estaremos refletindo e meditando a respeito dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Êxodo. Então, se você quiser ler antes, para você também se preparar aqui para esse nossa reflexão, nossa meditação, então você faça isso e de repente você até pode interagir melhor, mandar uma dúvida, uma reflexão que você teve para a gente interagir também. Então, relembrando, amanhã nós leremos o capítulo 11, 12 e 13 do livro de Êxodo. E depois refletiremos aqui com vocês a nossa reflexão que nós fazemos dia a dia, na nossa intimidade, na nossa particularidade, nós estamos estendendo a vocês e queremos ouvir vocês também. Mandem mensagens, sugestões, se refletiram, se leram também, mandem as suas reflexões, as suas dúvidas, que nós iremos interagir e refletir junto com vocês, tá bom? E Obrigada fica aí a todos, o nosso né? convite. Todos que entraram aqui, né? Para participar de alguma forma, deram um bom dia, alguns shalom. Bom dia para todos, viu? Obrigada. Pessoal, se alguém quiser vê-la cantar também, se alguém quiser que aqui nas Seguidores de Cristo, nós podemos postar aí um conteúdo da Vanessa, minha esposa, cantando também, ela gosta de cantar. Então, se vocês querem também ver isso aí, a gente pode postar. Se for para edificação, se for, é claro, uma letra que condiz com a palavra de Deus, né? Que edifica, porque o louvor também, a música é muito bom também. Sim. Ela é uma forma ali de... Ela é um escape, é a maneira como alguns conseguem ali se derramar perante Deus. Ela mexe muito com as nossas emoções, nos ajudam a estarmos mais equilibrados emocionalmente, nos ajudam a combater alguns sentimentos ruins. Sim. Então a música, ela é muito importante para nós como seres humanos, né? Ele mexe bastante. Nós não podemos, né, pensar que não, só a Bíblia importa. Não, a
Bíblia importa, a oração importa, Sim. mas também nós ouvirmos músicas, principalmente quando essas músicas Edificam, né? edificam e quando essas músicas falam de Deus segundo as Escrituras, Glorificam o nome isso é dele, muito né? bom. Inclusive os antigos usavam tradicionalmente músicas para decorarem os textos bíblicos, porque antes eles decoravam, tinham a tradição oral e até as músicas, os salmos foram escritos são músicas, com né? essa finalidade, para as pessoas também estarem sempre fixando os seus pensamentos a respeito de Deus. Então, qualquer coisa, mande um direct aí pra gente. Obrigado pela participação. Um ótimo dia, uma ótima semana e um excelente mês de fevereiro para você. Com a graça de Deus, muito obrigado. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.